Olá, poderosa! Estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast e hoje vamos receber uma mulher super poderosa. É Emereciane Areleão. Ela é médica, empreendedora e agora peregrina da vida. Ela percorreu 250 quilômetros do caminho português até Santiago de Compostela em 11 dias, desafiando seus próprios limites. Após ser diagnosticada com câncer de mama em 2019 e passar 5 anos em tratamento até alcançar a cura em agosto desse ano, Emereciane decidiu ressignificar sua vida, tornou-se atleta amadora de corrida de rua em 2021 e, desde então, cada passo seu é um símbolo de força e superação. Uma verdadeira inspiração para todas nós que acreditamos no poder do recomeço. Então, seja muito bem-vinda, Emereciane. Eu acredito muito nesse poder, né, que vem de interno e a gente já até tem um episódio há muito tempo, né, que a gente fez. E eu fico super feliz de estar te recebendo agora nessa nova fase, né, com essa vitória já, vamos dizer assim, consolidada, com esse caminho, com essa peregrinação tão bonita que você fez, que inspirou tanta gente e que agora a gente vai saber melhor dos detalhes, né? Como é que foi, o que significa fazer uma peregrinação dessa. Então, fique aí à vontade, seja muito bem-vinda para contar aqui essa sua história de sucesso. Bom, eu fico muito feliz, você sabe, né? A gente compartilha, quando a gente mais compartilha, maior a gente vai ficando. Uhum. Então, eu sou médica, empreendedora e agora peregrina da vida, de verdade. Né? Já era peregrina, mas agora oficialmente, já Sim, que a gente vai chegar lá na frente, vai saber como foi que esse sim, decreto da peregrinação. E em 2019 eu já queria fazer o caminho de Compostela, né? De Santiago de sim. Compostela, mas em 2019 eu tive o diagnóstico de câncer de mama e ali eu adormeci um pouco o sonho, né? Era Uhum. exatamente o ano que eu ia fazer o caminho. E eu disse, não, vamos lá, eu vou me tratar. E aí, assim que puder, eu vou fazer. E esse ano eu decretei que queria fazer o caminho de Santiago de Compostela, né? O caminho de Santiago não começa, né? Ele nem termina. É eterno, né? Nós, de verdade, a gente caminha todos os dias. Aham. Né? O fato de fazer o caminho é apenas um marco, é uma Sim, simbologia, sim, uma né? simbologia. Mas todos nós temos os nossos caminhos, né, Francisca? Verdade. Foram 250 quilômetros, feito em 11 dias. Eu escolhi o caminho português, porque é um caminho de média complexidade em relação a plano, elevação. Né? Uhum. A gente faz grande parte deles em bosques, em florestas. Então, assim, algumas ladeiras. E esse caminho, eu escolhi o caminho de português, além pela língua também, pela questão Sim, da que língua, né? facilita mais, né? Tem uma média complexidade em relação à física, né? De desgaste físico. Uhum. E também eu conheci algumas pessoas que já tinham feito o caminho, eu já acompanhava. E aí eu decidi fazer o caminho por isso, né? Sim. No sentido de português. Existe pessoas especialistas nesse caminho que orientam, por exemplo, quem quer ir? Como é que foi? Ah, eu vou fazer o caminho de Santiago. Aí como é o primeiro passo para quem está aqui assistindo e quer ou tem vontade ou vai despertar a vontade agora a partir dessa conversa de fazer esse caminho? Assim, eu li muita coisa, né? Assisti Uhum. muito podcast, vi muita coisa no YouTube. Tem uma amiga aqui do Piauí, né? Que Sim. ela já fez o caminho francês há algum tempo atrás e que ela dá umas orientações. Sim. Mas hoje tem sites, associações, inclusive no Brasil, de pessoas que fizeram o caminho e que prestam alguns serviços, né? Em Uhum. relação a isso aí. E muita coisa no YouTube. É um caminho super fácil, tá? É muito sinalizado. Né? Você segue as setas amarelas e essas setas são colocadas em vários locais durante o trajeto. Que não tem, é uma jornada que você não se perde. Né? Você se Já é encontra. bem sinalizado. Você se Você encontra, se na encontra, né? verdade. E aí você foi com seu esposo. É. E ele também tinha essa vontade? Não. Ou ele foi mesmo só para lhe apoiar, né? Companheirismo puro. E como é que foi essa jornada também com ele, né? Tipo, houve algum tipo de, sei lá, descoberta no meio desse caminho? Alguns insights, algumas coisas assim, surgiram É. também da parte dele? O caminho é um momento de muita solidão, muita Uhum. conexão, não é? Embora você caminhe às vezes juntos, mas cada um tem seu ritmo, né? Então, Sim. algumas vezes eu caminhei muito mais na frente, às vezes ele caminhou muito mais na frente. É uma conexão tão, assim, até inexplicável que você vai se conectando, sabe, com a natureza, com você mesmo, né? Uhum. Tem a questão física também, né? Cada um tem Sim. sua capacidade física.
Então, assim, foi muito bacana, né? Ele foi bem companheiro, né? Sim. Porque o sonho era meu. Né? A Exatamente. verdade era essa, né? E ele foi porque... Mas na hora que eu falei para ele, olha, eu quero ir para com Santiago, eu já sabia do sonho, que eu já falava há muito tempo, né? E ele falou, não, eu vou com você. Você pode ir sozinho, né? Eu vi várias pessoas sós, né? Estavam sós, tanto mulher quanto homem. Vi várias pessoas de várias idades, casais idosos, inclusive. E você nunca está sozinho lá, porque assim tem muita conexão entre pessoas também. Sim, vai passando, vai conhecendo o outro. Como é um caminho feito em terras estrangeiras, né, Sim. europeias, no caso, você se conecta com todo mundo. Assim, a gente conversou com gente da França, Dinamarca, Canadá, Bélgica, alemão, chinês, japonês, né? Por incrível que pareça, fazendo porque é um caminho muito religioso, né? Sim. É uma rota de peregrinação religiosa. E aí esse caminho, assim, o que você que já fez, que estudou, que leu muito, quem foi Santiago? Como é a história dele? Assim, lógico, resumidamente, claro. né? E por que ficou tão famoso, né? Tão conhecido esse caminho de Santiago? Todo o caminho, o objetivo é chegar nos restos mortais do Santiago, né? Que fica lá em Santiago de Compostela. Sim. Santiago era um discípulo de Cristo, né? Um dos 12 discípulos. Ele achava-se que era um dos mais queridos, porque era mais próximo, né? E ele, quando Jesus Cristo morreu, ele falava, né? Ele ir ao mundo e pregar o evangelho. O Santiago ele já tinha o objetivo de chegar lá, nessa área da Espanha, né? Sim. No final, uma cidade chamada Finisterra, quer dizer, o fim do mundo. Então, ele queria levar ao fim do mundo as palavras de Jesus, né? E aí, Santiago foi, assim que houve a morte, né? Ele foi pegou um barco, um navio e foi. Quando chegou lá, ele não encontrou muita receptividade, mas ele gostou muito do lugar. E ele comentava sempre, quando eu morrer, eu quero voltar para cá. Tragam para cá os meus restos mortais. E em 44 depois de Cristo, ele voltou para Jerusalém. Lá ele foi morto, né? Decepado por Herodes. E aí 2 discípulos dele levaram os restos mortais de Santiago para Santiago de Compostela. Na verdade, para uma cidade lá, né? E nessa cidade ele viveu por muito tempo, 800 anos depois de Cristo. Até que um ermitão, né, viu umas luzes, estrelas chegando lá nesse túmulo, em grande quantidade. E essas estrelas, ele foi lá, olhou e viu um resto mortal. Restos mortais numa arca, uma caixa, né? Sim. E aí, quando foram avaliar, tinha lá realmente que era o Santiago. Aí, em cima disso, foi feita uma igreja e depois foi crescendo a cidade e tal. E, assim, os reis que foram antecedendo, né, isso aí, foram construindo a capela, né, que depois foi aumentando. E todo mundo, quando soube que tinha os restos mortais do discípulo, foram peregrinar para aquela área, porque queriam estar muito próximos ao apóstolo, né, de Cristo, né? São 12, né? Sim. E aí foi criando toda uma... E aí, por conta disso, muitos milagres foram acontecendo, pessoas foram salvas. Tem muita história de Santiago também, que aparecia em guerras, né? Porque era uma área de muita guerra, de muita conquista. E então, assim, ele foi milagres, milagres e milagres, e se criou uma rota de peregrinação muito antiga, secular, né? Milenar, inclusive, que é mágica. Legal. Né? É mágica. E aí, com certeza, tem muitas histórias, né? Sim, e ainda hoje os restos mortais de Santiago estão lá na capela, né? Na Catedral de Santiago de Compostela. Então, você chega na catedral, você consegue fazer todo um trajeto e chegar muito próximo dos restos mortais de Santiago. Assim, é uma... A energia, né? Como é lá, a sensação, por exemplo, quando você chegou. Porque eu me lembro que quando eu entrei na igreja de Fátima, lá em Portugal, eu já era espírita. Mas eu continuo acreditando, né? E eu acredito que os santos são seres de luz, são pessoas que como nós que viveram aqui na Terra e que, pela maneira de viver, né? Pela energia, pela vibração, são especiais. E eu achava que eu não ia me emocionar tanto. Mas quando eu entrei, é exatamente a energia. Uma energia muito né? grande, Ela né? dá aquele impacto na gente. E eu me lembro que eu me emocionei muito quando eu entrei lá. Quando eu cheguei porque é uma praça, né? Uma praça do Obradoiro, onde fica a catedral, né? Hoje é um hotel, mas antes era um hospital para os peregrinos que chegavam machucados, doentes, né? Porque naquela época tinha muita doença, né? Peste, bolhas que se faziam no pé,
ferimentos que não eram tratados, né, adequadamente. Eles também não tinham acesso a dormida boa, dormia no relento, no chão. Então, então tem uma área do trabalho, um Ministério do Trabalho lá e tem uma escola, né, nesse ambiente. Olha, é um ambiente assim de sonhos juntos, de conquistas, superações. Assim, é um local místico, né, mágico, né? Assim, é uma energia tão fantástica. Se eu pudesse concentrar isso numa caixa e guardar para o resto da vida, eu guardaria. Está na minha memória, né? Está na minha memória e vai ficar na minha memória a vida toda. Eu fico imaginando, assim, a gente, independente de qualquer religião, a doação que uma pessoa faz, como Santiago fez, de levar a palavra de Deus, né? Uma mensagem. Você se despide de tudo, né? De todas as suas... sabe, se colocar a serviço, né? Serviço do outro, né? A doação que você faz, né? Assim, o sofrimento que ele passou. Porque, assim, ele fez as rotas de peregrinação. Claro, ele não era... Lógico, ele fez rotas para peregrinar e levar a palavra de Cristo, né? Então, assim, não é fácil. Né? A gente caminhava por dia, em média, 25 a 30 quilômetros, né? E esses pés, como era que iam ficando, né? Eu cuidei muito bem dos pés, né? Primeiro porque eu comprei um sapato apropriado. Mas mesmo assim, né? Não, vai sofria. ficando dolorido. Não, sofria, né? E assim, a gente trata o pé, mas tem muita gente que faz bolha. Eu não fiz nada disso, né? Que bom. Mas levou alguma pomada já específica, alguma coisa? Tudo que possível, né? Que existia uma pomadinha, né, com vaselina, própria para essas coisas, né? Como eu sentia que ali ia doer um pouquinho, eu colocava um bandejo, chama Compid, né? Que é uma proteçãozinha. Então, assim, tinha muito cuidado, né? Chegava, descansava, zelava por aquilo ali. Mas eu penso, imagina, São Francisco fez o caminho de Santiago. Pois imagina, naquela época não tinha tênis. Não tinha nada, né? Eles faziam, às vezes, com chinelo, né? Com borracha, não sei nem como é que era aquilo ali. Então, assim, de verdade, são pessoas assim que a gente tem que... Sim, tem que honrar, né? Tem que honrar, independente da religião. Verdade. Né? Eu também e assim, e a energia que você sente, né? São curas que você vai fazendo. Porque são muitos momentos de solidão. Você fica com você mesmo. E a solidão, trabalhada, ela cura. Sim. Né? Você consegue se curar de muitas coisas, tanto físicas quanto mentais, assim. Se você consegue... seu corpo e sua mente, eles se conectam de uma forma que ele diz assim, a mente faz vai. E o físico está dizendo, eu não aguento. É verdade. Mas você vai e faz, né? E eu acho que quem faz uma doação dessa ao seu eu, como num caminho desse, não pode ser mais o mesmo ser humano. Pois é, eu nunca tive vontade de fazer. Mas quando eu te vi fazendo, né, e mostrando as coisas, aí já começou a me dar uma vontadezinha de fazer. Quem sabe algum dia eu vá fazer, porque eu achei bem interessante. É uma conexão que, sinceramente, assim, eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de fazer. Claro, é um privilégio, né, Francisco? Você sabe nem que todo mundo consegue, né? consegue. Porque não é barato também você viajar para fora, tem né? alguns custos e tudo, mas não é inatingível. Sim. Né? A gente começa a ver que essas coisas assim não são inatingíveis, né? A gente conversou com pessoas que ficaram em albergues públicos, que você pode ficar em albergue público. Todo o trajeto do caminho, ele é preparado hoje, porque a economia circula muito em cima disso aí, né? Do caminho. Então, todo o trajeto tem albergue público, tem albergues, conventos religiosos que recebem os peregrinos. Eles vivem realmente aquela energia. Então, eles sobrevivem, inclusive, disso, entendeu? E você pode deixar só um donativo, né? Você pode ficar em albergue, né? Que é mais gente lá, todo mundo junto. Mas assim, a gente conheceu um diplomata, né? Diplomata, que inclusive foi diplomata aqui no Brasil, um cônsul da Itália, que ficou em albergue. Às vezes a pessoa também quer até realmente vivenciar essa tudo, conexão, né? Esse aprendizado, né? Porque é muito enriquecedor você ter esse tipo de contato com todo tipo de gente, né? Todo tipo de gente. E aí vamos dar uma pausa na história do caminho aí, da peregrinação, para as pessoas que não conhecem ainda a sua história, não assistiu o outro episódio, né? Entender por quê, né? Você disse que já tinha vontade, e aí veio o diagnóstico do câncer, e você começou aí o seu tratamento. E dentro desse tratamento, né, desse período, você também virou um atleta, né? Uma atleta amadora, começou a correr. Então, assim, são
vamos dizer assim, são decisões que você tomou que, de repente, pode também até ter ajudado, com certeza, né? Você acabou de dizer que a mente está conectada ao Isso, corpo. físico. A essa vitória que, vamos dizer, se concretizou esse ano, né? Que é A cura. a cura total. Então, explica Exato. para a gente, tem até um quadro, né? Tem. Aí. Então, assim, foi um tratamento de 5 anos, né? O câncer de mama, ele tem mais ou menos essa duração. A gente faz o tratamento cirúrgico, né? Radioterápico, quimioterápico, e depois a gente fica tomando a medicação por 5 anos. Algumas pessoas um pouco mais, mas no meu caso foram 5 anos. Até que agora, em agosto, eu encerrei o tratamento e fui lá na clínica, né? Toquei o sino. Sim. É um momento também. É uma emoção muito, É. né? O que é legal, assim, a gente fica. Às vezes a gente interpreta a doença ou algumas situações da vida como um momento muito difícil, né? Mas, assim, sabe quando a gente decide ressignificar e enxergar diferente, né? Claro que quando a gente está no turbilhão, né? No ápice da dor, Sim. é difícil a gente enxergar isso aí. Mas Você chegou a perder os cabelos? Eu não lembro. eu não perdi o cabelo, porque na época eu não fiz a quimioterapia, mas estava previsto fazer. Mas eu tive a oportunidade de fazer um exame, né, que não é liberado pelo convênio. Sim. E o exame possibilitou que, assim, falou, né, mostrou, Que não comprovou havia que não havia necessidade. necessidade, né? Também é um privilégio, né? É. Porque senão eu ia para a quimioterapia, Sim. né? E aí, não precisei ir para quimio, mas fiz radioterapia. E enfrentei toda aquela situação, Sim. né? É doloroso, é um processo muito doloroso. Só quem sabe é quem passa, É né? verdade. A gente nem consegue descrever, né? É. E aí é muito individual. A minha dor é uma, a dor do outro é outra, Porque né? tem a parte emocional que Isso. pesa bastante, né? E como você ressignifica aquilo ali, né? Foi aí que eu entendi que, por tomar uma medicação, essa medicação tem muito efeito colateral e ela dava muita dor no corpo. E a atividade física foi uma coisa que me ajudava muito a diminuir a dor, né? Além de fazer a academia, eu falei, não, eu quero correr. E aí eu fui atrás da corrida e encontrei, assim, uma dose de vida, de longevidade, sabe? De serotonina, de dopamina. Correr, para mim, é, assim, uma alegria, sabe? Ainda foi, tipo, no início do mais ou menos... Mais ou menos 2 anos, porque teve a pandemia, né? Então, a pandemia, a gente teve que ficar em casa e tal. Mas assim que liberou, eu já... Aí comecei devagar, né? Hoje, meu propósito é correr 21 quilômetros agora, na Maratona do Rio. Já estou treinando para isso, né? Porque tem que ter um treinamento inteiro, Sim. né? E também me livrei quer dizer, acabou a medicação. E no dia que eu fui lá tocar o sino, o meu esposo me deu esse quadro. 1825, Pedacinhos de cura. Porque foram exatamente 1.825 comprimidos que eu tomei ao longo dos 5 anos. E aí ele me deu de presente isso aqui para eu lembrar que a gente é possível, né? Sim, que ele já tinha essa ideia, sei lá. É interessante, né? Não entendi Ele nem como foi essa ideia, mas no dia do sino, ele me presenteou com esse quadro. Eu achei Foi muito assim, interessante. muita criatividade. E para ver né? a quantidade, né? Isso, o tempo que levou, a quantidade para de... nunca esquecer. para né? não esquecer. Não esquecer, não é que a gente vai esquecer, claro que não esquece, né? A memória da gente, eu me lembro muito da minha aula de fisiologia cerebral, que dizia o seguinte, que a memória é tão fantástica no cérebro, né? Que ela amortece, ela ameniza a dor, ela não nos permite esquecer. Inclusive, a memória, a gente pode acessá-la nos momentos mais difíceis da vida da gente com momentos felizes, né? Positivar. Isso. Então, muitas vezes, eu uso a memória para diminuir a dor. Né? E isso aí, para mim, é uma memória de muita positividade. Significa que eu venci. Se eu tomei os 1.825, eu passei. Tá de parabéns, né? Passei. Conseguiu fazer. Isso, né? Cumprir. E aí fica lá na sala da gente, para que eu sempre veja, sempre olhe. E serve até como aquele exercício da gratidão, né? De você acordar de manhã e ver que tá bem, que tá com passou, saúde, que né? passou. Como tudo passa. Verdade. Hoje, claro, que a gente... tem pessoas que estão iniciando tratamento, tem pessoas que estão no meio, tem pessoas que estão no fim, como eu. Tem pessoas que estão compartilhando a história, porque tem que compartilhar, né? Para poder
aliviar a dor do outro, né? Eu acredito que se alguém, né, que está passando por essa situação, vê alguém bem assim, que já conseguiu, né, tocar o sininho, que já tá, corre, né, e foi fazer o caminho, então é uma dose de ânimo, né, que essa Alento, né? É um pessoa... alento, porque tem uma luz no fim do túnel, É né? verdade. Eu consigo enxergar que alguém passou por isso também. Sim, E como que eu posso passar da melhor forma, né? Então, esses desafios que eu vou colocando na minha vida é até para reforçar que eu estou viva, sim. que eu Aproveitar, posso, né? né? Que eu É, posso, eu não sei amanhã, isso. né? O câncer, ele mata, mas outras coisas matam até antes do câncer, né? Uhum. Às vezes você tem um câncer, está sobrevivendo, está dolorido, né? Está sofrido, mas assim, muda o olhar, né? A gente tem que mudar esse olhar, né? É. Senão fica muita dor e a gente não consegue sair daquele sofrimento, Daquela né? energia, né, É, mais baixa. Pois parabéns, viu? É uma coisa muito importante de se mostrar, isso. de se falar. Claro. Então, você que está aqui assistindo agora, se está lembrando aí de alguém, né, que está passando pelo tratamento ou que recebeu um diagnóstico, encaminha para essa pessoa, porque com certeza ela vai dar aquele sopro de, né, de De luz, né? vitalidade, de De luz, luz né? De para paz, né, continuar. Francisca? Eu acho que É. quando a gente tem uma paz interior, e uma coisa muito importante na época do diagnóstico é que eu estava muito em paz Uhum. comigo mesma, né? Com tudo que eu tinha vivido na vida. E essa paz me fez fazer com que o tratamento fosse muito mais fácil, menos doloroso, né? Porque eu estava com as minhas entregas em dia. Uhum. Elas não estavam. Não tá devendo Eu não nada. tinha que correr, eu tinha que correr para curar, para Sim, tratar, mas não para entregar coisas que eu tinha deixado. sim. Isso foi muito importante para mim nessa condição, né? É. Hoje eu estava até assistindo uma palestra da professora Lúcia Helena Galvão, e ela fala na história de saber viver para saber morrer. Mais ou menos isso, assim, que quem está em paz, quem está fazendo o seu papel no mundo, né? Quem, enfim, está fazendo as entregas, como você disse, não se apavora tanto Não, diante não. dessa possibilidade que todos nós sabemos que vai Claro, acontecer um total. dia, né? Nós somos vulneráveis, né? É, A gente imagina que isso não vai acontecer com a gente. Ah, é, comigo não vai, porque eu sou isso, sou aquilo. Não, não é. tem isso, né? Qualquer um da gente pode ser atingido, Sim, né? Todos os dias, células cancerosas nascem e morrem. é. E a gente, às vezes, não entende isso aí e vive uma vida, né, totalmente fora daquilo que a gente acha. E aí, quando acontece com você, como é que funciona? É. Né? Você está preparado para isso? A gente pensa muito pouco em preparos, né? É. A gente pensa muito pouco. Mas a gente, assim, claro que você não vai ficar angustiada a vida inteira achando que, você viu um câncer. Não. Uhum. Mas quais são os seus preparos, né? Principalmente a emoção, né? O Isso. emocional, né? O espiritual também, que eu Também. acredito que é muito Muito. Essa importante, conexão com você né? mesmo. É. Você entender. O caminho de Santiago, ele é um momento tão longo. Eu caminhava 7 horas por dia. Uhum. 7, 8 horas por dia, 9 horas por dia, 10 horas por dia. Então, não tinha como eu não me conectar comigo mesma, né? Eu tinha que gostar muito da solidão. É. Porque a solidão era comigo mesma. Uhum. E, assim, em muitos momentos, eu ficava rindo, assim, eu nem sabia de quê. Eu estava tão feliz, mas eu estava feliz porque eu estava só comigo mesma. E eu estava Aham. feliz por estar só comigo mesma. É. Que hoje em dia também é uma coisa muito complicada, né? Por conta até As fugas, das né? fugas da rede social, Isso. ou de pessoas que não conseguem estar só. Eu conheço pessoas que dizem, não, eu não gosto de estar só, eu detesto ficar só. E realmente a gente tem que aprender a estar com a nossa Mas a companhia. solidão é muito importante. Pra gente Porque é nesse refletir, né? momento de solidão, de você com você mesmo, que você se conecta de um jeito, assim, que você, como eu falo, assim, lá a solidão cura. Porque você para pensar em você. É você com você, né? É, O que é que está errado? O que é que está faltando? O que é que precisa melhorar? verdade. Durante todo o caminho, no final, eu fortaleci a minha jornada. Acho que uma das coisas que... Aí, durante você vai começando, você vai caminhando e você vai revendo muitas coisas da sua vida, né? Pois é. A Por sua exemplo, infância. vamos dizer, aquelas travas que às vezes a pessoa tem, ou então Isso. aquela coisa que dá atenção a pequenas coisas que não faz sentido. Eu acredito que num caminho desse você vai, né, Deixando de refletindo e lado. deixando É. essas coisas pelo A grande caminho. mensagem é: deixe os seus pesos. A gente precisa de muito pouco, não Aham, é? A gente precisa verdade. de muito pouco. E ao longo da vida, a gente vai se despindo desses pesos. E quando chegar no final, a gente tem que estar bem despido disso, porque a gente não vai levar nada. Verdade. Né?
O problema é que a gente quer carregar tudo com a gente. Um peso muito maior do que a gente pode, do que é possível, e aí vem o sofrimento, É. vem a dor. E essa conexão no caminho Santiago, assim, não é da vida, né? Acho que independente de caminho ou não, a gente Aham. precisa refletir já de agora, É. né? O que eu preciso para ser feliz? Verdade. E aí tem muito essa coisa do consumismo hoje também, né? Que termina levando a pessoa a achar que não é feliz porque ainda não tem o suficiente. Mas são fugas, né? É. São fugas, porque você sozinho com você mesmo, você vai encontrar muita coisa que não precisa Você começa a entender que não precisa daquilo tudo. Né? Verdade. Inclusive, se fala muito, né? Toda a gente assiste lá, que você leva a sua mochila com a sua roupa. Uhum. Né? A roupa para o seu trajeto, né? E aí, quando menos roupa você levar, menos peso você Pois vai ter é. nas costas. Pois é. Aí eu queria até entender. Aí, no caso, vocês foram, mas tinha um suporte, sei lá, No vocês iam nosso trocando de caso, roupa. por conta da minha condição Sim. também, nesse primeiro caminho, né? Porque esse Sim. não vai ser o primeiro. Aham. Eu contratei uma empresa para fazer o transporte da mala. Sim. Mas eu levava mochila com frutas, com água, Aham. né? Com Algumas medicação coisas. e tal e tudo. Mas que você pode caminhar, diz, né, que assim, se orienta que você leve até 10% do peso corporal nas costas, né? Na mochila, porque pesa, né? É. Isso vai impactar em lesão, né? Sim, com tantos dias caminhando, aquele peso, por mais leve que seja, ele vai. Você caminha quase uma maratona todo dia. Uma maratona ou meia maratona diariamente. Isso assim, você chega à noite, dorme, descansa e no dia seguinte continua. Então, assim, é realmente um desafio físico muito grande, né? E eu vou dizer para você, não é mais nem físico, é muito mais mais mental, né? Muito mais mental. É. Porque tem muitas vezes que você está muito sobrecarregado, cansado, Pois pensando, é. eu tenho que chegar. Mas você vai criando assim uma euforia, sabe? Uma vontade. É impressionante quando que você, assim, às vezes a gente estava 25 quilômetros e tinha mais 10 quilômetros para caminhar. E você arruma uma força que você nem entende como é que seus passos estão acontecendo. É assim, já não tem mais conexão, já não tem mais o físico, entendeu? Ali já não é Sim. mais físico, né? Ali Legal. é sua mente. É o seu, assim, a sua alma, né? Sim. Caminhando por você. Legal. E, assim, até eu teve um momento lá no Instagram que eu repensei, né? Eu me lembrei de uma história que uma senhora caminhava, uma pessoa caminhava na praia e ela via 2 pares de passos, né? E nos momentos mais difíceis, ela só via uma pegada, um par. E aí ela perguntou para Deus, mas Deus, por que eu só estou vendo um par nos momentos mais difíceis da minha vida? Porque eram os passos dela e os de Deus. Sim. E aí ele responde para ela, aquelas vezes que você só enxergou um par de pegadas, eram os meus. E eu estava carregando você. É. Então, muitas vezes, durante o caminho, eu sentia que eu não era Estava eu. sendo carregada. Não era eu que estava sendo. Não era eu que estava caminhando. Né? Legal. Era Deus. E assim, o cheiro, né, a conexão com a natureza, assim, eu senti o cheiro de Deus muitas vezes. Aquele cheiro, um perfume assim, sabe, que eu tenho certeza que seria o mais vendido do mundo se pudesse ser envasado no frasco, né? Era o cheiro de Deus, assim, muitas vezes eu senti o cheiro de Deus. Legal. Importante. Muito legal. Assim, dá vontade até da pessoa já começar a ir lá, né? Mas eu quero te pedir uma licença só para falar aqui dos patrocinadores que ajudam a gente a manter aqui esse podcast, né? Que é a Uneli, que é uma loja de roupas femininas, que inclusive está me vestindo hoje aqui. É muito legal a gente ter empresas que apoiam, né, esses projetos, porque para poder Muito bem. a gente trazer essas mulheres aqui para contar essas histórias. E também o Salão Nick, que também apoia a gente aqui, está apoiando. Então, os meninos estão colocando aí o QR Code na tela. Você pode passar a câmera do seu celular e já reservar o seu horário aí no Salão Nick, assim como também lá na Uneli, que eu esqueci de falar, mas eles colocaram lá o QR Code. E também agradecer aqui, agora, na realidade, aos Postos Full, que ajudam a gente aqui, que nos ajudaram a montar esse estúdio. E é importante também a gente ter essas causas, né? Claro. Todo empresário, São ótimas ele empresas, tem né? inúmeros custos, né? Claro. E tudo, mas é importante também se envolver em alguma causa. E essa causa feminina é importante. E aproveitar para pedir aqui os votos, né? Que a gente está
concorrendo aí ao prêmio de melhor podcast do Brasil, nessa categoria Assuntos Diversos. Então, até dia 23 de novembro, você pode votar uma vez a cada dia. Então, coloque também a câmera aí do seu celular, nesse QR Code. Faça o seu cadastro, se você ainda não fez. E todo dia você pode deixar um voto. Isso é muito importante, porque vai ajudar essas histórias, como a da Emereciane e de tantas outras mulheres que passaram por aqui, a ter mais visibilidade, a alcançar mais pessoas. Isso. Porque uma história dessa, de repente, cai lá na casa de alguém, né? Uma pessoa que está lá, sei lá, triste por algum motivo, ou que nunca ouviu falar do Caminho de Santiago de Compostela, que é uma experiência incrível, como você está falando. Então, é uma luz, que eu sempre digo, né? Que a mulher que vem aqui, ela é uma luz na vida da outra que está ali assistindo, porque desperta, né? Desperta alguma vontade, ou desperta um ânimo de fazer alguma coisa. E por isso eu faço esse podcast aqui com tanta empolgação, porque eu acredito muito nisso, que cada um vem para uma coisa, cada um de nós, Deus dá uma missão aí, e a gente precisa abraçar, né, essa causa, essa missão e fazer a nossa parte. Como você disse, aqui no seu tratamento, né, existiu aí, tinha um remédio que alguém descobriu, alguém fez, sim. e você fez a sua parte todo dia lá tomando. Isso. Apesar dos efeitos colaterais, né, que você já falou, mas você fez a sua parte para estar aqui hoje contando essa vitória. E assim cada um de nós vai fazendo, cada um vai contribuindo do seu jeito para o mundo ficar melhor, né? Já que é isso que a gente quer, viver um mundo melhor, o propósito né? vida, Então né? cada um faça o seu, A né? sua Faça a sua jornada, parte. Mas enfim, e você trouxe aqui algumas coisas Trouxe. para mostrar para a gente. Então explica o que é cada coisa dessa. Todo peregrino, né, que a gente é chamado de peregrino, quem vai de bicicleta é o bicigrino. É? É. Legal. Eu vi várias pessoas de bicicleta, né? Para você ganhar a certificação, você tem a credencial do peregrino. Você pega lá na Sé, no caso, eu saí No de caso, Portugal. lá quando inicia o Isso, caminho. você já pega a credencial lá em Porto, né? Em Portugal, na Sé. E aí, todos os lugares que você vai passando, você tem que ter, no dia, 2 carimbos. 12? No mínimo, 2 carimbos. Ah, 2 carimbos. 2 carimbos, no mínimo. Sei. Você pode ter mais, né? Aham. Mas alguns lugares têm carimbo, né? Então, por exemplo, igrejas ou cafés durante o trajeto. Às vezes tem até o carimbo num postozinho lá. Então, você vai carimbando. Você tem que percorrer pelo menos 100 quilômetros para você ganhar a Compostela. A cada dia, que é né? certificação. Sim. Né? O total do caminho, você tem que fazer no mínimo 100 quilômetros. Se for de bicicleta, são 200 quilômetros. Né? Você pode fazer de cavalo também, que são 200 quilômetros. Só que cavalo, assim, tem mais dificuldade, Sim. né? Porque no final você vai ganhar a Compostela. Então, você carimba na credencial todo o seu trajeto. Isso aqui, no final, você chega lá em Santiago, eles vão avaliar, certificar que realmente você carimbou. Passou por aqueles lugares. Tem todas as datas aqui. Dia 12, você tem 2 carimbos. Dia 13, dia 14, entendeu? E aí, no final, você recebe a Compostela, que é a certificação de que você fez a caminhada e que você é um peregrino. Legal. Né? E a instituição que dá esse... É o turismo de lá, é a cultura. Casa de Cultura. É a Casa de Cultura. De Santiago, né? Da Galícia. Legal. Que é uma peregrinação. Inclusive, o caminho ele foi em 1993, 95, ele foi decretado como Patrimônio Mundial da Humanidade. E realmente tem que ser, né? É assim, não tem como não assumir aquilo ali como um patrimônio da humanidade. E né? a época também do ano? Por exemplo, essa época que você foi. Vamos mostrar umas fotos. Os meninos vão colocar aqui, ó. Vai lá, fala pra gente. Aí, as setas amarelas, né? Aí a gente estava a 116 quilômetros de Santiago. Né? Aí tem toda ela, a roupa, o tênis, ele tem que ser bem apropriado. Todo o preparo, né? A roupa tem que ser leve, né? A gente leva lá um cajado lá em cima, que são 2 bastões. Para poder ajudar em algum lugar. A gente. É porque a gente tem algumas áreas de pedra. Né? E meu esposo tirou a gente numa alegria, que já estava com faltava só 116 quilômetros. Só, né? Aí a gente já lá em Santiago. A igreja. A igreja. Eu e ele aí, um parceiro, né? Isso aí termina unindo muito mais também, né? O casal. É verdade. Meu marido é um parceiraço mesmo, tanto nas dores, né? Como nas alegrias. Nas aventuras. Em alguns momentos eu senti que ele estava muito sofrido, porque
Ele corre como você corre? Pouco, muito pouco. É, né? Né? Então ele tinha E- menos preparo Menos físico. preparo. Aí, eu aí já celebrando, aí tá eu com minha mochilinha. Aí é um momento assim de uma. Eu acho que foi uma dose para muito tempo, né, de tratamento, de cura, de todos alguns males que a gente recebe quando a gente chega a isso aí. É uma dose, sabe, uma dose de energia, né? Porque a energia cura, você É sabe verdade. disso, né? Então, essa dose de cura, com certeza, eu recebi aí na Praça do Labradouro, quando eu cheguei. E aí tem outros peregrinos, né? Sim. E assim, Todo mundo feliz porque conseguiu concluir, né? porque assim, a gente Na sempre realidade, fala transformado, né? Pelo isso, caminho. Porque assim, aí é a conclusão, mas o que é importante no caminho? A jornada, É. né? Tudo que aconteceu Cada naquela passo, jornada, né? Foram 250 quilômetros, quase 400, 500 mil passos. Né? Passos. Porque não consegui. Eu queria até correr, só que não dava Não, para mas não correr, dá. porque ia machucar o pé, É. né? Eu ia lesionar. Então, cada passo que eu dava era assim, místico, né? Uhum. Cada passo era uma dose de, sabe, de conexão muito grande, né? Eu É imagino. uma magia. Até porque esse próprio caminho, ele tá realmente todo envolvido nessa energia, né? De tudo o que significa, do próprio Santiago e de todas as pessoas que já passaram por lá, E que são vão, estradas medievais, né? né? Muita história, né? Muitas É. cidadezinhas, assim, pequenas, povoados, províncias, como eles chamam lá, que tem muita história. O cheiro, né? O cheiro de história, a É. cultura, É muito bom. a conexão. E Então, as pessoas que vocês encontravam, né? Tipo, as pessoas que moravam naqueles lugares, como é que era quando vocês chegavam, a receptividade, eles, enfim, você falou que eles vivem desse do turismo. movimento, né? Do Mas turismo. qual foram os aprendizados aí que você tirou O europeu dessa? é muito prático, né? Uhum, é. A gente aqui é que é um pouco Ele não mais é tão difícil. caloroso, Não, né, não é como a tão gente. caloroso, mas eu acho que é pela praticidade mesmo, Aham, né? Por achar que é tudo muito rápido, tudo muito aham, resolvível, e é isso mesmo, né? uhum. São muito pragmáticos, né? Vamos Sim, dizer assim. Não tá errado, não, tá? sim, é, Né? E assim, a gente tá chegando na casa do outro, então respeita, né? é, Eu não tenho... verdade. Se eu tô chegando lá e eu sei que eu sou assim, Tem o vamos jeito de ser respeitar. deles e a gente Sim, tem que sim. respeitar, né? A gente já foi, a gente sempre, todo mundo comentava, né? Olha, cuidado, o espanhol é isso, o português é um Sim, pouco mais. Então a gente já foi preparada a entender que tem o outro, né? sim, Ao outro, né? Como é que eu me conduzo diante de uma sim. situação dessa? Então, não foi inoportuno, a gente foi bem, né, presta positivo. Então, Aham, foi bem tranquilo em relação a isso aí. Eu não tive um outro caso assim, que a gente foi aham. mais. Comida, como é a comida? A comida também é bem, a gastronomia é boa, né? Aham, Mas é uma gastronomia um pouco mais, muito carboidrato, né? pois Muito é. carboidrato, né? Pouca fruta, né? Almoço, essas coisas, né? Mas aí eu comprava fruta e Uhum, levava no caminho. E proteína. É carboidrato e proteína, não tem outra história, é, né? verdade. Aí você tem que se adequar um pouco, mas é muito boa, a gastronomia deles é muito boa, né? Uhum. A culinária. E o clima? Existe uma época É, que eu acredito que não é legal de fazer, tem. né? Assim, se comenta duas épocas boas de fazer, maio e setembro, né? Uhum, Agosto, porque é o verão lá, a gente já pegou o final já do verão, entrando um pouquinho no outono. uhum, Acho que nós não pegamos nenhum dia de chuva, né? sim. Estávamos preparados, né, para isso. Mas não pegamos nenhum dia de chuva, foi muito bom. E a temperatura estava amena, não A estava muito quente. temperatura começava 15 graus, Uhum, terminava 27, 28 uhum. graus, né? No final Mas do pra dia. gente que mora aqui no Não, Piauí, tá assim, ótimo, né? sinceramente, olha, eu olho para trás assim, eu falo, foi tão tranquilo, É, né? né? Eu não vi dificuldade em nada, né? Porque eu queria muito aquilo, Sim, né? Eu acho sim. que quando você quer muito uma coisa, você não vê É dificuldade, né? verdade. Você nem consegue enxergar, Você procura a né? solução para, Não. né, Em nenhum chegar. momento eu reclamei, assim, não, vamos, vamos e vamos. E eu não vi obstáculo, né? Uhum, É a mesma coisa para a questão do câncer, né, também. sim. Se tem que resolver, vamos resolver. É. Eu tinha um grande sonho de fazer o caminho. Então, eu não conseguia enxergar, né?
Esse é o grande, assim, você fazer aquilo porque você quer fazer aquilo, você gosta daquilo ali, você tem tanta vontade que não... É. Mas me diga, por que que você disse que mesmo antes do câncer já tinha Já esse tinha, sonho? já tinha. Tem alguma explicação? Aconteceu alguma coisa? Ou você leu um livro, ouviu uma história? Não. Eu acho, inclusive, quando eu fui receber a Compostela, que a gente Uhum. conversa para a gente saber o que é que aconteceu, por que que você foi fazer o caminho, Sim, né? Você é assim, entrevistado para sim. isso. Eu falei, é um chamado. E nesse momento que ela falou assim, tal, e a gente conversou um pouco, ela falou, pronto, aqui está a sua Compostela. Uhum. Eu sou uma pessoa pouco emotiva, né? Sim. Mas foi um dos momentos mais emotivos da minha vida. Eu até Aham. falei que isso aqui foi mesmo que eu recebi o diploma de medicina. Eu sei. Eu tive a mesma sensação, né? E aí ela perguntou à pessoa lá, né, que estava fazendo entrevista, por que você está assim? Eu falei, Uhum. porque foi um chamado mesmo, né? E Uhum. eu entendi o meu propósito, assim, firmou o O meu teu propósito de propósito. vida, né? E então eu fui por um chamado mesmo, um Legal. chamado É. divino. Eu que acredito em vidas passadas, Sim, né? De repente é algo relacionado, sim. né? Por isso que é tão forte. Talvez, né, Francis Carmen? Eu acho que nesse trajeto, pisando em solo de pessoas, de Uhum. milhares de pessoas, né, que caminharam ali, eu precisava sentir aquela mesma energia, Sim, sabe? Ser contagiada por aquilo ali, né? E em todo o caminho eu senti essa certeza de sim. que era aquilo. Legal. É muito forte, né? Quando a É gente muito não forte. sabe explicar, vamos dizer, olhando Não, para a parte racional, não, material, mas não. que existe O essa. meu caso, a minha ida para lá foi mesmo esse chamado mesmo divino. Que a Sim, gente só legal. explica para a gente mesmo, né? Ninguém explica Deus, né? Diz Não. assim. Ó, e aí tá aqui também o registro, né, desse dia, de uma que também com certeza foi muito Muito emocionante, né? emocionante. Foi. Toca esse sininho aí. É. Como é que foi aí para Esse você? momento foi também um momento que eu acho que eu já posso colecionar algumas coisas muito boas na vida, Pode né? até fazer um livro, né, É, por para aí. contar, Talvez boa sugestão de né? emoções, das emoções que eu Isso, vivi, né? Tocar exatamente. o sino para mim foi uma transição, sabe? É simbólico, claro, né? Sim. Uma simbologia, mas foi uma transição, né? Porque você sai de uma 1000, 1825 pedacinhos de cura para no dia seguinte não tomar, já não tomar mais, né? né? Então, para mim, foi uma celebração necessária e eu acho que para qualquer pessoa, né? Porque É como um é uma marco, grande né? vitória. Daqui para lá. É uma grande vitória, né? E foi muito emocionante, porque estavam minhas filhas, né? O meu médico, o doutor Cláudio, e o pessoal lá da Oncoclínica. E a gente toca... claro, você fala algumas coisas, né? Eu prestei uma grande gratidão para as minhas células que me ajudaram a seguir esse processo, Sim, né? As células foram muito importantes, né? Me ajudaram bastante na cura, né? sim. Porque elas decidiram junto comigo que a partir daquele momento do diagnóstico, elas não iam mais se multiplicar, Sim, era um trabalho em né? equipe, né? Isso, elas me avisaram que eu precisava repensar um pouco, com certeza, que eu acho que essa é a grande mensagem do câncer. Mas elas disseram junto comigo, eu estou com você. E a partir dali eu comecei a ser grata a elas, né? Uhum. A E conversar a mesmo, conversar né? com elas e pedir me É. ajude, né? Porque eu quero viver, a gente tem que viver. E eu estou com vocês e vocês têm que estar comigo. Então, não se multipliquem mais de forma errada. E no sino aí eu falei, né? Agradecendo as células que me ajudaram a sobreviver. Legal. E hoje até a própria ciência fala um pouco sobre isso, né? Dessa ligação mente, energia. Uhum. Eu conheci um homem que ele disse que já se curou de vários, não só de um, né? E ele conversa muito com as células dele, né? Ele diz que conversa muito, que até tem algumas meditações, né? Que a gente envia energias de paz, de luz. E eu acredito muito, porque se a gente é energia, então não tem para onde, né? A Não que gente. você vai, assim, a medicina ela tem que Sim, a medicina tem o existir, lugar é muito dela. É, importante, né? Ela é um coadjuvante, na verdade, sim, no tratamento. Mas não depende só dela. é. Porque às vezes você tem todo um aparato médico e você não consegue sair.
Né? Eu Verdade. sou médica, eu não posso jamais dizer que desacreditar a ciência, né? Com certeza. De forma alguma. Até estudei todo o tempo da minha vida para isso. Então, eu não desacredito, mas eu acredito muito nesse poder, né? Do que a gente quer para a gente mesmo. E mesmo que você esteja uma doença incurável, né? Você pode negociar com as suas células. Sim, para para ter mais qualidade. Para ter, né, a sua vida. finitude da melhor forma possível. Verdade. Né? Menos doloroso. Verdade. Não é isso? O que não pode é a gente não ter essa negociação. Esse entendimento, né? Essa negociação. O que não deve, né? Não pode, não deve. É não ter essa negociação. Né? Célula, corpo, alma, né? É tão importante essa coisa do ser integral. E aí você, como médica, e é importante assim que os médicos cada vez mais entendam isso, porque ainda tem médico cético, que é né? muito só... Cético. Né? Tô com dor na barriga, dá o remédio da barriga. Mas não inclui todas as outras áreas da vida daquela pessoa para que realmente o tratamento seja, né, exitoso, assim. Porque realmente a gente entende que a fé, né, que essa conversa aí com as células, que a respiração, né, uma meditação, uma alimentação saudável, uma atividade física, é um conjunto para que o final seja um sucesso, né? Tudo eu digo sucesso, trabalho em equipe. Sucesso assim, sucesso de vida, né? Assim, de continuidade de vida, né? De longevidade, ele é um misto, né? Sim. Não vai ser só uma única coisa. Verdade. O fim, essa morte que a gente tem em concepção aqui, não é o fim, né? Não. Não Agora sentido, a gente tem que perder por mais que a gente acredite, a gente ainda... porque tem muitos apegos, né? E acho que é o medo do desconhecido, né? Não sabe do que vem depois. Que vem depois. Pode ser doloroso, não é? Né? É o apego mesmo total. Claro, eu tenho mãe, eu tenho filhas, Sim. né? Inclusive, as minhas filhas e meu esposo, assim, foram muito importantes nessa condução, né? Nessa ajuda até para as próprias células mesmo, né? Sim. Esse poder do envolvimento, se sentir apoiada isso, também, né? Esse carinho, né? Esse pegar no colo e me tirar e segurar e deixar que estivesse juntos, dando passo por mim, porque naquele momento eu não conseguia dar passo mais. Né? Essa conexão com Deus, enviado por eles, né? Sim. Aqui dentro, os próprios médicos também, que enxergaram o câncer, né? Que fizeram o diagnóstico. É um olhar de Deus, né? Sim, é verdade. Não tenho dúvida disso, a gente tem né? que pedir muito que Deus ilumine aquele médico, né? Enfim, quem vai fazer o exame. Mas é muito necessário a gente entender sobre finitude, né? Sim. Sobre a questão do envelhecimento também. Verdade. Porque senão a gente fica num sofrimento muito grande. Aí começa a buscar essas fugas, né? Sim. Droga, álcool, o consumismo, né? A transferir para o outro as responsabilidades que são nossas, né? Em relação a gente mesmo. E envelhecer bem. Esses dias eu estava vendo uma foto da Fernanda Montenegro, alguma coisa, um ensaio que ela fez, né? E assim, o quanto é importante você ter essa saúde física, mental e espiritual para ir envelhecendo e entendendo que são fases da vida, né? Que hoje em dia, principalmente no Brasil, parece que o Brasil é o campeão, não sei se é verdade, mas eu já ouvi alguma coisa dizendo que o Brasil é o campeão de cirurgias plásticas, né? Porque se cultua muito a juventude no Brasil e não é valorizado aquela pessoa que já passou dos 60 e tal. Até para as empresas, muitas empresas não contratam. Não contratam, é verdade. Né? Hoje também. Tarismo, né? Hoje, coincidentemente, eu estava ouvindo a própria professora Lúcia Helena, porque na hora que eu tenho um tempinho, às vezes eu até me maquiando, eu estou escutando. Ela falando exatamente dessa questão da idade, né? Que as empresas, elas, quando vem uma pessoa que já é mais idoso, ela raciocina como se essa pessoa está ultrapassada, não vai agregar em nada. E, lógico, tem casos e casos, mas tem pessoas que têm 60, 70 anos que pode contribuir muito. Porque estudam, porque se atualizam, né? tem a experiência. A maturidade, a serenidade, a experiência de vida. Sim. Né? E que junta com os jovens, aí dá um match legal, né? Legal. Porque o jovem aprende com o mais idoso e o idoso vai aprender o que ele não vivenciou. Por exemplo, essa parte da tecnologia, né? Que hoje muda a toda hora, mas que já tem muitos idosos que utilizam, né? Utilizam as redes sociais.
Que assim, é uma forma de viver inserido num contexto. Né? Sim. Você vai ser isolado, né? É. Como idoso, você é isolado, né? No contexto da sociedade, até família. Tá todo mundo ali conectado e ele não está Pois conectado, é. né? Excluído, né? É uma pessoa que não sabe usar um WhatsApp para fazer um vídeo É. chamada. Fica isolado. Se mora no outro lugar e os filhos moram... Infelizmente fica Não isolado, é? né? No trajeto lá do caminho, assim, a gente passa por várias fazendas, né? E eu vi muita gente idosa trabalhando, colhendo uva, assim, com uma qualidade de vida, sabe? Corado, bem, feliz. Uhum. Eu fiquei imaginando, assim, são pessoas que têm tão pouco, né? Porque estava ali na simplicidade, mas tão feliz, né? Sim. Mostrava uma felicidade, uma alegria, né? Inclusive, a gente a palavra de conexão é bom caminho, né? Em várias línguas, né? Cada língua... É? Então, é muito comum você passar por o outro e falar bom caminho, né? Legal. E todas essas pessoas que a gente passava, esses idosos que estavam trabalhando na lida mesmo do campo, né? Porque a agricultura é muito forte lá como negócio, né? Como sobrevida. Bom caminho, bom caminho. Alguns falavam, a gente conversava, parava um pouquinho ali, contava um pouco da história, do local, assim, é uma outra vida, né? Assim, a gente precisa entender como que a gente pode se espelhar com isso Como é aí, que né? pode, vamos dizer assim, trazer um pouquinho, né, Pra gente. desse modo de viver e de ver a vida. Porque muitas vezes a gente se fica totalmente desconectado mesmo, quem está na cidade. Sinceramente, conclusão assim de viver é fácil. Nós complicamos muito. A gente aqui complica, né? Muito. É verdade. E ainda mais nesse mundo capitalista mesmo que a gente vive. Capitalista. E lógico, a gente gosta de coisa, a gente está aqui num lugar É. todo tecnológico, né? Sim. E tudo mais. Mas realmente precisa do equilíbrio. Aquela história do caminho do meio, né? Precisa desse equilíbrio. A gente tá lá e cá para poder não ficar doido, não pirar mesmo. Porque Os extremos são bem complicados, né? São errados. É errado, né? Todo extremo está errado. Gostar de mais, gostar de menos. Né? Querer de mais, querer de menos. Verdade. Tem que ter um equilíbrio. Porque o sofrimento e os conflitos, eles acontecem exatamente nos extremos. Verdade. Quando há um equilíbrio, não tem conflito. Tem paz. Quando você está em paz, você não conflita com ninguém. Pode vir o que for. Você está tão certo da sua verdade que você não vai entrar em conflito com nada. Está tudo certo. Né? Você vai administrar as situações, mas não entrar no looping do conflito. Isso é a sensatez da vida, né? É isso que a gente precisa muito, muito ter esse entendimento. Sofre menos, tá? Verdade. E como é que você, como empresária, nesse teu trajeto do caminho de Santiago de Compostela, teve momentos, eu acredito que sim, que você olhou para esse seu lado da sua vida, né? Como empresário, o que é que você acredita que trouxe de aprendizado, que você vai ou continuar a fazer, ou implementar, alguma coisa que você deu esse estalo lá, várias no coisas, caminho. né? Assim, primeiro eu estava lá e a minha equipe estava toda aqui trabalhando. Então, assim, é uma permissão. Né? De uma certa forma, sim. Porque, como empreendedor, né, varejo, no meu caso, tem que estar, assim, o olhar do dono está ali. Tem que estar por ali, né? de vez em quando olhando. Mas, claro que eu tinha pessoas bem capacitadas para isso, né? Tem um volume de lojas grande, então eu não posso também. Né? Não dá mais para ser. E não dá mais para ser amador que eu posso fazer. Então, essas pessoas estavam sonhando comigo, esse sonho de fazer o caminho. Foi tudo dito, ó, gente, estou indo, é um sonho meu de vida. Toca a empresa, me ajudem, deixa eu celebrar isso aqui, que aí a gente volta. Então, assim, esse sonho junto, em comum. Sim. Né? Eles estavam caminhando comigo, com certeza. Eu tinha essa sensação. Né? E quando eu cheguei, a empresa está tudo certo. Está tudo caminhando bem. Caminhando bem. Crescemos até em relação ao comparável do ano anterior. Então, eu percebi que, às vezes, a gente dentro é mais... atrapalha mais do que... às vezes, né, afasta um pouquinho também. Afasta muito, né? A necessidade de ter muita paz, né? Mesmo dentro do negócio. Então, tudo muito certo, tudo muito correto, porque permite que você faça algumas coisas, saia do ambiente e a coisa caminha. Sim. Né? Em relação à gestão. Não precisa de muito, né? É lógico, a gente tem que ter lucro, tal, tudo, Sim. né? Eu trabalho muito a inclusão na empresa.
Sim. É necessário, porque eu fiquei pensando assim, se a gente não fizer a nossa parte como empresa, né, não empregar, não dar dignidade, né, para essas pessoas, como que fica, né? É. Então, a gente repensa muito, durante o caminho, a gente repensa muita coisa na vida, né? Tudo, né? O que você tem que fazer para melhorar a vida do outro. Se você tem uma oportunidade, como é que você faz para dar uma oportunidade ao outro? O olhar humano, ele aguça muito mais, porque você sente que você tem que fazer essa parte. Você tem que ter ser empático, né, com o outro. Não é justo você passar no mundo e viver uma vida assim totalmente sem sentido, Isso, né? só olhando para Só para si, né? você, só para você. Verdade. Geralmente quem olha para o outro é mais feliz. Lógico, se trabalhar também, mas quando você está ali, às vezes é uma pequena coisa que para você é pequena, mas para o outro faz tanta diferença. É. E aí você fica envolvido nessa energia. E quando a pessoa vem, às vezes te diz assim uma coisa que tu nem imaginava que tu estava fazendo um bem para aquela pessoa. Isso. Então é isso que traz esse sentido da vida, né? E uma Essa coisa também, colaboração. alguma coisa importante também que eu vivi muito no caminho foi muito perdão, sabe? Tanto para mim, quanto para aquelas coisas que a gente achava que, sabe, pedir perdão mesmo, Porque às vezes né? fica chateado com alguma coisa que alguém fez, alguma Perdão, situação, né? exatamente. Então, assim, foi um momento de muito perdão, né? Por atitudes que eu achava que estavam erradas, que eu tinha feito, né? Perdão, me perdoe. Então, eu trabalhei muito o perdão, o auto-perdão e o perdão ao outro. Algumas coisas que a gente fica no magoado, mas que não tem sentido, né? É. Às vezes o outro nem sabe o que está fazendo, né? Exatamente. Então, acho que quando a gente trabalha o perdão, o nosso e o do outro, muda a vida da gente. Então, foi muito perdão. Que bom. Então deixa a pessoa muito mais leve, Muito né? mais leve. Muito bem. Pois olha, estamos quase aqui finalizando nossa história, mas assim, a gente tem coisas para falar aí, meninos. Me ajude aí. Não, né? Então tá bom. Então, Emereciane, eu queria te perguntar. Ainda tem isso aqui que tu tem que explicar pra gente. Aqui é uma O que... vieira, né? Que é uma conchazinha. Antigamente, você, quando chegava em Santiago, né, Há muitos muito tempos anos. atrás, você não recebia a Compostela. Você recebia uma vieira, quer dizer, essa concha. Cada tracinho da concha significa um caminho, né? Que chega no ponto que é a catedral, né? Então, isso aqui para mim foi como uma medalha, né? Legal. Porque eu comprei lá em Santiago isso aqui, mas para mim foi uma medalha, né? Que eu sou corredora, né? Então a gente sempre recebe a a tua medalha, medalha, né? Bom, tudo isso por isso? Sim. Mas é o Isso aqui é significado. simbólico, isso aqui é um simbólico, né? Isso aqui é uma medalha de 250 quilômetros, de 500 mil passos, né? De energia, de conexão, de mostrar que eu sou capaz, né? Que a gente vence qualquer obstáculo. E eu ainda veio agora aqui na minha cabeça, né? Que, na realidade, todos nós somos seres espirituais, né? Imortais, assim. E que um dia vai, né? Assim como você chegou lá nos restos mortais do Santiago, mas a energia dele que envolve tudo aquilo ali, né? E que é eterna. E que a gente memória também... é eterna, né, Franciscana? A sua memória, o que você vai deixar de conteúdo para a sua família, para os seus filhos, né? Para as pessoas que lhe conhecem, isso é eterno, né? Isso daqui a... Santiago morreu no 44 depois de Cristo. A gente está em 2024 e a gente fala de uma pessoa. Né? Que grandeza esse ser humano tem. Que a gente hoje vai lá, 400 mil pessoas por ano fazem a rota de peregrinação de Santiago. Imagine que ser de grandeza essa pessoa é. E ele morreu. Pois é. Quer dizer, ele não está mais entre a gente, né? Continua vivo, só não está aqui, né? É muito legal a gente entender exatamente essa imortalidade, né? Da alma, enfim, e não do precisa ser espírito. Santiago. Qualquer Pode ser pessoa. você, o trabalho que você faz aqui no seu podcast. Isso aqui eu já lhe falei, isso aqui é de uma grandeza imensurável.
Esse Saiba episódio uma aqui é o coisa- de que número? Esse episódio dela? Acho que é o 90 e... Saiba que 93. você já assinou sua imortalidade. Pois, enfim, meus netos, bisnetos, sei Isso. lá quem, Vão vão lembrar de ver, você. né, Vão as lembrar de histórias. você. Né? Minhas filhas... É. Assim, é engraçado. Mãe, a senhora está popular aqui. Olha aí. Porque minhas amigas estão vendo, não sei quem está vendo. E a gente é parado e perguntado, como é que está a tua mãe? Como Pois foi é. aquilo, né? E é muito legal porque também dá o exemplo, né? Isso, Tipo, incentiva. E o orgulho, né? é. Assim, a admiração. Sabe, esse é um cuidado que eu sempre tive na vida para que elas tivessem respeito, muito respeito quando fosse falar de mim, né? E a gente, papai, a gente é responsável e aquilo é pelo aquilo que a gente cativa, Verdade. né? Então, como que os seus filhos falam de você? É. Né? Que exemplo você está dando para eles? Eles falam bem, eles têm orgulho do que falam, admiração do que falam, porque a gente é obrigada a fazer isso. Porque é o nosso papel, nosso né? papel. Exato. Verdade. E essa imortalidade, assim, a gente tem que cavar agora, né? Depois não vai. Exatamente. É todo dia, né? Fazer a nossa parte que a gente não sabe o que vai acontecer. Mereciane, eu queria te perguntar, depois de tanta conversa boa, tanta história, eu acredito que tenha muito mais. Então, escreva seu livro, né? Escreva seu livro aí de tantas vitórias e, enfim, coisas que você tem para ensinar. A questão da inclusão na sua empresa, né? Então, cada um tem uma causa. Eu sigo muito a história da causa aqui das mulheres, de dar voz à mulher, de mostrar a mulher, de apoiar mulheres. Hoje mesmo, no grupo lá do WhatsApp, no Café com Elas que aconteceu recente, foram muitas mulheres que nunca foram. E aí, uma dizendo, meu Deus, ela deu um depoimento lá tão bonito que eu fico pensando assim, minha gente, mas a gente pensa que é uma coisa tão assim, vamos reunir as mulheres, vamos falar de comunicação e tal. Mas, assim, era o que ela estava precisando escutar para dar uma empolgada lá, motivada no negócio dela. E aí ela mandou uma mensagem muito bonita, dizendo, olha, eu achei incrível, já estou fazendo as mudanças aqui na minha empresa e foi muito importante, agora eu não vou mais perder nenhum. Então, como é interessante cada um ter sua causa, né, e se colocar a serviço ali de Deus para aquilo. Então, no seu caso, a questão da inclusão, né, que você sempre fala, coloca nas empresas. Então, cada um assim seguindo. A inclusão, para mim, é a sensação, exatamente, eu vou descrever exatamente o que é que eu sinto, né? É a sensação de que eu cheguei em casa e encontrei meus filhos. Quando eu chego na empresa, que eu vejo, eu tenho autistas, né? E tenho um síndrome de Down na empresa, sem nenhuma necessidade de cotas, né? Mas quando eu chego na empresa, que eu encontro essas pessoas lá, eu tenho a sensação que meus filhos estão em casa. Essa sensação é muito boa. É impagável, né? Porque, e assim, são pessoas que dão resultados, que se não der resultado também, assim, na inclusão não é só por... Né? Não é caridade, não, né? De jeito nenhum. É uma consciência que você tem. E assim, essa semana eu estava até conversando com um deles lá, né? E dizendo para eles, olha, você... E assim, super elogiando, porque ele é muito bom, né? E eu falando, a gente precisa de profissionais assim. E, infelizmente, o mercado não consegue entender ainda, né? Não entende, né? Infelizmente. Eu fico triste porque tem muita gente boa que falta oportunidade de trabalho, dignidade, porque o mercado acha que vai dar trabalho, vai fazer isso ou aquilo, né? E não é. Na verdade, assim, tudo é uma questão de você deixar muito claro, estabelecido desde o começo. Claro, com entrevista de seleção adequada. Fazendo direitinho como faz com qualquer outro, né? Isso, e colocando os papéis de cada um, né? O seu e o dele. É importante. Outra missão sua aí, né? Fazer palestras nas empresas, enfim, ou para empresários em algum evento. Porque, assim, às vezes o empresário escutando de outra, para ir desmistificando isso, né? Isso. De dizer assim, não, vamos lá, vamos experimentar. Lógico, dependendo do tipo de negócio, do tipo de função, né? Tem sempre oportunidade, né? Mas tem. Claro, eu estou falando até, inclusive, assim, dos intermediários, não? Claro, porque o pequeno, né? Mas quem pode, quem tem condição, assim, empresa, faça, chame, inclua, né? Independente da necessidade de cotas, porque se você for esperar a necessidade de cotas para fazer esse tipo de coisa, está errado, né? Nem era para existir. Exatamente. Cotas, na realidade, né? Como eu digo muito, essa questão mesmo até da mulher, né? De cargos de liderança. Sim. Hoje, por conta desse ESG, várias coisas,
Tem empresa que faz, mas ela faz só para cumprir mesmo Isso. a cota, ou porque é politicamente correto, Isso. né? Ou porque é uma empresa que tem capital aberto e tal, não sei o quê. Aí tem que mostrar para os acionistas. Então, mas não porque ela acredita que E aquilo é quantos importante. talentos estão esperando a É. oportunidade? E que não tem, né? Infelizmente. Então, são Verdade. talentos que, assim, estão aí no submundo, muita chance de fazer acontecer, mas não dá, né? Não tem. Porque ainda tem a questão do homem, né? Sim. Aí à frente ainda existe ainda a cultura ainda é muito, Ainda né? temos ainda um caminhozinho para ir Infelizmente, percorrendo, infelizmente. mas é isso. Eu entrevistei aqui a Marisa Dora e ela tem síndrome de Down. Meu Deus, ela é inteligentíssima. É. Olha, alto astral, autoconfiante. Eu achei assim incrível. Até as respostas, assim, com relação à criação mesmo. Ela tem outras 2 irmãs que não têm síndrome de Down. E aí ela muito consciente, ela dizendo, eu digo, e aí, como é a relação das irmãs e tudo? Ela, a gente briga de vez em quando, mas eu amo minhas irmãs. E aí ela disse, eu digo, tem alguma que implica com você? Ela disse, não, eu que implico com a mais nova. Ela disse, então, assim, muito consciente, né? Autorresponsável. E essas pessoas na empresa, elas mostram pra gente, assim, dão uma lição de vida, né? Elas não faltam, sabe? Estão ali, fazendo a parte delas. A menina com síndrome de Down tem um pouco mais de limitação, mas assim, ela tá ali, ela ajuda, ela limpa, ela faz a limpeza dos óculos na loja, ela cadastra os malotes. Então, assim, ela mostra, assim, o time inteiro fica difícil. Ela dá o exemplo, Dá na um realidade, exemplo. Então, né? assim, ela dá um resultado intangível, né? É. Tangível e É intangível, verdade. né? Então, assim, ela é tão bacana que ela mostra que para de reclamar. Sim. Para de reclamar que eu tô aqui. Assim, ela não fala assim, mas ela... Sim. que eu tô aqui com todas as minhas limitações e estou fazendo acontecer. Isso. A mensagem que ela passa, Isso, né? é isso aí. É. Né? Que não tem deficiência, não tem limite para quem quer. É verdade. Né? Mudou a vida dela. E da família inteira. A mãe é super feliz porque está incluída a filha dela. Tem uma oportunidade. Qual é a idade dela? Ela hoje tem 27 anos. Ela já está há 8 anos com a gente. É mesmo? E todo ano que ela faz o aniversário dela na loja de empresa. Ela faz lá na loja, faz um bolo. Olha. E a gente vai, celebra. Que legal. E o aniversário dela, ela também celebra na loja. Interessante. É uma festa. Menino, mas que legal. Pois parabéns aí, né, por você estar, eu acho que inovando, trazendo isso. Eu não sei se tem outras empresas aqui em Teresina e tal, mas é importante dar o exemplo realmente, né? E quem já está fazendo, mostrar. Porque tem até uma... Não... Porque as pessoas acham que a pessoa está mostrando para aparecer, né? Não. Mas é para inspirar outros empresários, né? Outras pessoas a fazerem o Eu não mesmo. tenho nenhuma preocupação quanto a isso, porque eu tenho a minha paz. Exatamente. Né? Então, quando você tem sua Fale paz... o que quiser, né? Você pode falar o que quiser. Não faço isso para me promover como empresa, até porque isso aí não tem necessidade. eu divulgo entre a gente, porque eu acho que é pela questão da inclusão. Sim. Puramente. Então, assim, eu faço mesmo porque eu acho que é minha obrigação de retribuição. Verdade. Né? E de oportunidade. Se eu tivesse na condição da pessoa, eu não queria uma oportunidade. Exatamente. Né? Então, se eu posso fazer isso, enxergar como empresa, faço. Verdade. Só por Tem isso. a oportunidade, vai fazer. É isso mesmo, é merecido. Então, vamos lá. Você já conhece, já veio aqui uma vez, e eu queria lhe perguntar, né? Qual é o seu superpoder? Né, que eu sempre digo que a gente tem dons, talentos, enfim, que para mim são os superpoderes, né? Que Deus nos dá. E se você fosse escolher um dos seus, que eu acredito que a gente tem mais de um, mas qual seria esse superpoder e por quê? Ressignificar. Né? Tudo que acontece. Encontrei. É o poder de saber ressignificar as coisas que acontecem na vida. E ressignificar para o positivo. Sim. Né? Para começar, para recomeçar, para reconectar. Tudo que a gente colocar de ressignificação da vida da gente muda o caminho. Porque a gente começa a enxergar de outra forma, né? E a gente leva a vida muito mais leve e muito mais maneira, né? Muito mais tranquila quando a gente ressignifica. Eu não vou ficar mais presa àquilo ali, né? Eu vou transformar um problema em solução. Só ressignificando. De outra forma, não existe, né? Então, meu superpoder é ressignificar. É saber ressignificar. E para você, o que é ser uma mulher poderosa? Ter paz, né?
saber o que quer, sonhar, ir atrás dos sonhos, né? Levantar a cabeça, todas as vezes que forem necessárias. Tudo passa, tem um amanhã, aí amanhã pode ser diferente e tem que ser diferente. Então, a mulher superpoderosa é uma mulher que tem um olhar Positivo para a vida, né? Para a vida. É fácil? Não, não é. Isso é uma construção. É. Não é? Quando eu tinha 12, 13, 14, 15 anos, não pensava assim. Né? Mas acho que a vida foi mostrando que... Porque eu comecei a questionar o sentido da vida, né? E esse sentido, essa forma de enxergar a vida diferente me fez repensar e amadurecer, né? Eu hoje tenho 54 anos e eu acho que, assim, eu quero continuar a viver, claro, né? Mas eu já consegui entender a vida para me ajudar daqui para frente, né? Interpretar a vida de como eu tenho que seguir daqui para frente, né? E cada dia eu aprendo mais, que ninguém nunca está completo, para, né? Nunca está completo. E quanto mais você aprende, você precisa de mais, né? E, então, assim, é isso, né, Francisca? Paz, né? Verdade. A paz é o grande superpoder que nós podemos ter, né? Mereciane, pois eu agradeço muito a tua vinda. Se você quiser deixar uma mensagem aqui para quem está assistindo, a sua mensagem, assim, que você diz, não, essa pessoa tem que sair daqui, pelo menos com isso aqui, né, na cabeça. Fique à vontade para falar aqui nessa câmera, para nossa audiência aí. Ótimo. Acho que a gente não precisa morrer para ver Deus, né? A gente precisa encontrar Deus nas coisas mais simples da vida. Uma doença, uma dor, tem Deus. E saiba que Ele está levantando você, está levando você. Você não está sozinho, não. Independente do momento. E levanta a cabeça, né? Mulher, homem, o que quer que seja. Né? Qualquer forma que você assuma de vida. Precisa ter muita paz e se conectar com você mesmo. Não tenha medo da solidão. A solidão cura, a solidão conecta. A solidão faz você enxergar o que você precisa para ser feliz, né? E saber viver. Muito bem. Amei aqui nossa conversa. Já até fiquei imaginando aqui o tema do teu livro. Né? Aí saiu um livro, com certeza. E o que é legal é que a gente fica aqui conversando e aí tem, né, o pessoal que fica aqui assistindo, que são jovens, né? São bem mais jovens do que a gente. Isso. E eu tenho certeza que esses meninos aqui, né? A Lara aqui, que é acho que é a mais caçula daqui, é a Lara, né? A Lara tem o quê? 23 anos? 23 anos, então aprendem muito, né? Vendo, muito. assim, essas conversas. Porque eu, pelo menos na minha época, que eu tinha, né, era mais novinha, eu não tinha acesso a essas coisas. Às vezes li um livro, né, e tal. Isso. Mas ver uma pessoa aqui perto, que vive aqui Real, perto da né? gente, real, falando essas coisas, eu acho muito poderoso, né? E é algo também que eu acredito que esse podcast aqui também contribui, né? Para eles mesmo, para eles irem ressignificando, né? O olhar sobre a vida. Eu acho que a grande palavra do momento é ressignificar. Verdade. Porque conecta muita coisa. A ressignificação, ela conecta muita coisa, né? Ela abrange muita coisa. Né? Então, se você souber usar... É o segredo, né? Para viver melhor. Muito bem. Pois eu vou fechar aqui o nosso podcast convidando você que está aqui. Primeiro, se você gostou dessa história, se você, enfim, se conectou de alguma forma, se conhece alguém que iria gostar muito de assistir esse episódio, compartilhe, deixe aí a sua curtida. Um cliquezinho desse aí é um movimento que você faz no bem, porque vale muito a pena alguém escutar uma história assim, né? E convidar você para ajudar a gente, ajudar o Elas Têm Poder a alcançar aí esse prêmio de melhor podcast do Brasil, na categoria Assuntos Diversos. Todo dia você pode votar. Então, você aponta aí a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Faz lá o seu cadastro, se você nunca votou. E após fazer o cadastro, todo dia você só clica no link e deixa o seu voto lá para o Elas Têm Poder, para que a gente possa cada vez mais levar histórias inspiradoras para mais longe, né? Quanto mais a gente puder alcançar, melhor. Mais se multiplica. Para transformar, né? Para multiplicar, para ressignificar a vida, para que a gente consiga viver aí de uma forma mais leve. E para você que está aqui até agora com a gente, muito obrigada. Eu fico super feliz, né, de estar trazendo
mais uma vez a Mereciane aqui, que é uma mulher que eu já conheço, que admiro, é na dela ali tranquilinha, mas é uma mulher muito forte, poderosa, faz muita coisa, muito consciente. E convidar você para na próxima quarta-feira vir com a gente de novo às 20 horas para mais um episódio do Elas Têm Poder, porque toda quarta-feira tem uma história inspiradora, tem uma mulher muito poderosa, maravilhosa aqui com a gente. E é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente criou esse podcast. E com certeza a gente aqui, você aí, a gente faz, né, uma comunidade forte, uma comunidade de mulheres cada vez mais conscientes, né, para viver uma vida da melhor forma, né, da forma que a gente precisa viver. Então, um abraço e até o nosso próximo episódio.